Sem dúvidas, o Império Romano pode ser considerado um dos maiores e mais marcantes impérios que já existiram na história. Em seu auge, o Império Romano estendia-se por toda a costa do Mar Mediterrâneo, dominando também partes do Egito, Grã-Bretanha e Ásia Menor. Além disso, seu exército possuía uma organização sofisticada, utilização de armamentos tecnológicos para a época e técnicas militares que ainda são utilizadas atualmente. Porém, como nem tudo dura para sempre, devido a diversos fatores, no ano de 476 d.C., o Império Romano chega a um drástico fim, mudando o rumo da história do mundo. Se quer entender melhor essa história, fica aí no vídeo. Bora pra vinheta. Desvendando a história. Para compreender melhor a história do Império Romano, é fundamental entendermos a criação da cidade de Roma, atual capital da Itália. Sua criação tem origens o tanto quanto místicas. Segundo a lenda, Roma foi fundada por Rômulo, um dos filhos do rei Marte e Réia, que quando criança foi arremessado em um rio, juntamente com seu irmão Remo, para que os dois morressem. Porém, Rômulo e Remo conseguiram sobreviver graças a uma loba chamada Capitolina, que após os salvarem do afogamento, cuidou deles, inclusive amamentando-os. Porém, o que a história explica é que a Península Itálica começou a ser povoada há cerca de 4.000 anos atrás. No norte da península se encontrava o povo galês, enquanto no centro era dividido entre os povos latinos e sabinos, já o sul da península era ocupado pelos gregos. A origem de Roma, conforme a história, começou devido à junção entre esses povos, por volta do ano de 1000 a.C. Inicialmente existia apenas uma fortaleza militar de origem latina, onde hoje fica a cidade de Roma, e posteriormente iniciou-se um processo de ocupação em volta desse forte, originando a cidade de Roma e assim a civilização romana. Posteriormente, Roma ainda passou por diferentes modelos políticos antes de se tornar o maior império da antiguidade, sendo inicialmente uma monarquia, governada por reis de origem sabina e latina, e depois se tornou uma república, momento em que Roma teve uma grande expansão, e por fim em 27 a.C., Roma se tornou império, com a coroação de Otávio como seu imperador. O Império Romano foi o auge da civilização romana. Neste período, o Império alcançou uma extensão territorial de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados, estabelecendo uma conexão entre Europa, África e Ásia. Além disso, os primeiros anos de governo do imperador Otávio foi marcado por um momento de grande estabilidade política e paz interna. Esses fatores fizeram com que as atividades agrícolas e agropecuária, principal meio econômico da época, se desenvolvesse, aumentando também a prosperidade econômica do Império Romano. Apesar de Otávio ter poderes absolutos em seu governo, ele não retirou privilégios do Senado e nem os afrontou. Além disso, o imperador Otávio aumentou os benefícios para os militares, sendo um fator fundamental para a expansão do império e expulsão dos povos bárbaros de suas fronteiras, conhecidas como limes. O governo de Otávio iniciou um novo modelo de política em Roma, sendo conhecido como Pax Romana. Esse modelo de governo se estendeu por 200 anos, finalizando com a morte do imperador Marco Aurélio em 180 d.C. Como dito anteriormente, um dos fatores fundamentais da expansão do império era sua força militar. Porém, o que é pouco comentado é que um dos principais motivos das guerras travadas por Roma é que sua economia era sustentada pelo que era produzido nas províncias conquistadas, e principalmente pelos escravos que eram capturados durante as guerras. Ou seja, a economia do Império Romano era extremamente dependente de trabalhos escravos e províncias conquistadas. Porém, com o passar do tempo, esse tipo de economia ficou insustentável, pois Roma dependia sempre da aquisição de novos escravos, e suas batalhas não eram tão ofensivas quanto antes, capturando cada vez menos escravos, conquistando menos províncias e se preocupando sempre em defender seu extenso território. Sem escravos suficientes para manter sua economia, o Império Romano se estagnou, e isso foi apenas um das séries de motivos que impediram que o Império Romano se prolongasse na história. Como uma coisa leva a outra, a falta de escravos para suprir as necessidades do Império acarretou em uma baixa produção de riqueza, fazendo com que o Império não tivesse condições de manter suas demandas. Nessas condições, o governo tomou medidas que pioraram a situação. Uma delas foi abaixar os benefícios e recursos militares,
fazendo com que as fronteiras ficassem fragilizadas. Outra medida foi o aumento dos impostos, gerando indignação popular e revoltas em todo o império. Posteriormente, o governo instituiu outras medidas para tentar solucionar o agravamento da crise, como o congelamento de preços e a divisão do império em duas partes, pois governar uma área tão extensa estava se tornando um problema, conforme explicou o imperador Diocleciano. Assim, o Império Romano foi dividido em duas regiões: o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com a capital sendo Constantinopla. Porém, essas medidas não conseguiram solucionar o problema do império, e para piorar a situação, o governo começou a enfrentar problemas como corrupção e disputa pelo poder. Mas nada se compara com o principal fator da queda do Império Romano: as invasões germânicas. Esse fator foi a gota d'água para com que o Império Romano se desmoronasse. No século III d.C., aconteceu uma série de invasões nas fronteiras do Império Romano, principalmente na região do Ocidente. Essas invasões foram feitas pelos germânicos, na região norte do Império. Eles também eram chamados de bárbaros pelos romanos, e realizaram as invasões em busca de melhores terras e climas. Também é importante ressaltar que quando falamos de germânicos estamos falando de diversos povos. Outro fator que também foi responsável pelas invasões germânicas foi a chegada do povo hunos, vindo da Ásia para o norte da Europa, gerando um efeito dominó, responsável por várias migrações nessa época, sendo uma delas a migração de povos germânicos para o interior do Império Romano. A decadência romana atingia seu ápice no século V, especificamente no ano de 410, quando Roma foi invadida pelos visigodos, e em 455 foi invadida novamente pelos vândalos. Os visigodos e os vândalos também invadiram outros territórios que eram pertencentes ao Império Romano, porém se fixaram na Península Ibérica e no norte da África respectivamente. Outros povos também ocuparam a Europa Ocidental, como os francos na Gália, os alemanos na Europa Central, os suevos em Portugal e os ostrogodos na Península Itálica. Já na Grã-Bretanha, a ocupação foi realizada pelos jutos, anglos e saxões. O fim do Império Romano e as invasões germânicas resultaram em diversas consequências, como a fusão das culturas germânicas e da cultura romana, que foram responsáveis por formarem a cultura europeia da Idade Média, e o início do processo de feudalismo e ruralização da Europa, devido aos frequentes ataques às cidades e também pelo enfraquecimento do comércio europeu. Apesar de sua grande glória e contribuições históricas, o Império Romano chegou ao fim, como este vídeo está chegando agora. E se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Se inscreva, curta e compartilhe para os seus amigos. Se tiver alguma dúvida também pode deixar aí nos comentários. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.